Olá, tudo bom? Aqui quem está falando é Matheus Ramos. Eu estou aqui com a presença de Dani Magero. Dani Magero, juntamente com o sócio dela, eles fizeram um grande projeto para os arquitetos agora recentemente, que é chamado de Arquitetos de Sucesso. Então eu vou falar agora com Dani algumas dicas que ela poderia passar para você, como ela realizou esse empreendimento muito grande, um dos maiores, na realidade o maior do segmento de arquitetos. Então a gente vai passar e vai aprender também um pouquinho com o Dani hoje. Dani, primeiramente, muito obrigado por estar falando aqui com a gente e é sempre um prazer ter pessoas do seu nível aqui no nosso programa. Obrigada, Matheus. O prazer é meu estar aqui com vocês, falando um pouco dessa experiência que a gente vem tendo com Arquitetos de Sucesso, falando sobre empreendedorismo. O prazer é todo meu. Que bom. Dani, começa logo então contando um pouquinho como é que foi a história do Arquiteto de Sucesso, por que motivou vocês a fazer esse projeto e como é que foi? O que motivou a gente a fazer, tanto eu quanto o Bruno Capanema, que é o meu sócio, o que motivou a gente a fazer esse projeto do Arquitetos de Sucesso era uma insatisfação, não só nossa, mas que a gente percebia na maioria dos profissionais do mercado, com a situação do mercado de arquitetura, né? Então, um mercado muito, como a gente mesmo chama, de prostituído, um mercado pouco valorizado, onde os profissionais mesmo se desvalorizavam no processo de trabalho dele. O cliente não enxergava o valor que tinha o trabalho, o valor que tem o trabalho do arquiteto no meio urbano, na casa de cada um. E isso era uma coisa que incomodava muita gente. E a gente sabe que isso não é uma coisa que precisa ser assim, né? A gente não se conformou com o fato de que o mercado é assim e eu tenho que me adaptar ao mercado. A gente quer mudar o mercado e a gente está conseguindo fazer isso já com essas duas turmas do Arquiteto de Sucesso. Muito bom, Dani. E quais são as dicas, assim, quais são os maiores desafios encontrados pelo arquiteto hoje em dia? Como é que vocês fazem para ensinar eles a superar isso? O nosso público, o maior desafio que o arquiteto tem hoje, primeiro é planejar a sua carreira, né? Ele não sabe como é que ele quer estar daqui a 2, 5, 10 anos. Então ele meio que vai trabalhando pela demanda, né? Vai surgindo e vai trabalhando, mas ele não tem um planejamento estratégico, ele não planeja a carreira dele. É uma coisa tão impressionante que quando isso é uma das primeiras aulas que a gente dá no treinamento, os nossos alunos eles ficam em parafuso, né? Porque a gente tira eles da zona de conforto total, a gente leva eles a planejar, pensar em coisas que eles nunca pensaram na vida. Então a gente vê às vezes escritórios a gente tem alunos com 15, 20 anos de formados que nunca planejaram nenhuma etapa da carreira. Então como é que você trabalha 20 anos sem um planejamento? Né? Então essa é a principal dica. E, entre outras, a gente ensina eles a cobrar melhor pelo seu trabalho, a vender melhor o produto, o serviço de arquitetura, a fazer boas parcerias, a usar a internet como um veículo de divulgação do seu produto. Então isso é o escopo maior do nosso trabalho. Mas a grande mudança que a gente promove neles é uma mudança de mentalidade. Né? É a forma como eles passam a se enxergar e a forma como eles passam a enxergar o mercado como um todo, né? Então o Arquiteto de Sucesso hoje deixou de ser um treinamento, deixou de ser uma empresa para ser um movimento em prol de uma arquitetura melhor, de uma profissão melhor para todo mundo. Muito bom. Dani, e antes desse lançamento, que foi um legado tanto para o mercado como um todo, como para o mercado específico de arquitetos, quais eram as convicções que você tinha? Quais eram os pensamentos que você tinha que fizeram desse projeto ser um sucesso juntamente com o seu sócio? Eu sempre tive uma convicção, Matheus, que eu faria algo grande. Né? Eu sempre acreditei nisso. Eu não consigo nem lhe dizer desde quando eu acredito nisso. Quando eu era adolescente ainda, estava pensando em vestibular, eu ainda pensava em fazer jornalismo na época. Eu dizia, todo mundo fazia, você quer fazer jornalismo para trabalhar na Globo? Eu fazia, não, eu quero fazer jornalismo para ter a Globo será minha. Então, assim, apesar de ter seguido um outro caminho, eu sempre desejei fazer algo grande. E eu nunca me conformei com o que o mercado, que os professores, que a família disseram que era o caminho correto a seguir. Então, todo mundo quer ter um filho
gerente, quer ter um filho concursado, né? Quer ver o filho com a estabilidade, e eu nunca acreditei nessa estabilidade, né? Eu via na minha casa, eu via na minha família que estabilidade é um conceito falso, né? É um véu que se coloca na frente dos olhos da gente para que a gente enxergue o mundo como querem que a gente enxergue. E eu não acredito nisso, né? Eu acho que estabilidade não existe, e é bom que ela não exista, porque faz você sair da sua zona de conforto, batalhar. Então hoje o Arquitetos de Sucesso poderia ser a nossa estabilidade, né? A gente conseguiu se posicionar bem no mercado, a gente tem uma legião de clientes satisfeitos e de pessoas que nos seguem, que não são clientes nossos ainda, mas que também são satisfeitos com o que a gente entrega gratuitamente para eles. Mas a gente não acredita que o Arquiteto de Sucesso é o fim. Ele é o começo de uma estratégia de negócios maiores. Então, o que a gente sempre acreditou antes de lançar o Arquiteto de Sucesso, eu sempre acreditei para a minha vida, e é uma coisa que eu passo para o meu filho, para quem está por perto, é que não existe um fim. Quanto mais você acredita que aquilo ali é seu fim, quando você chegar até ele, você vai ver que ele é o meio de uma outra coisa. Né? Você sempre tem para onde crescer, eu acho isso, você sempre tem para onde crescer. Se a sua empresa chegou num ponto que ela já não tem mais para onde crescer, você como profissional tem como crescer, sabe? Então isso é o que me move, é saber que eu não chego no meu teto, o meu teto é expansível sempre. Muito bom. Tem aquela analogia que você faz da montanha, né? Eu sempre falo isso, que no meu Everest não existe, né? Porque quando eu olho e vejo essa é a montanha mais alta, é o meu Everest, eu vou escalar ela. Sempre que eu subo no meu Everest, eu descubro que ele era um morro um pouquinho menor do que eu queria. E aí eu enxergo o próximo Everest e a gente está sempre correndo atrás dessa montanha. E tem gente que olha pra mim e acha que você é aquela pessoa que é uma eterna insatisfeita. Eu não sou insatisfeita, né? Eu sou muito feliz e satisfeita com tudo que eu conquistei até agora, mas é pouco, tá? E vai ser sempre pouco. E vai ser sempre pouco por uma questão financeira? Não, é por uma questão de realização pessoal. Eu gostaria muito de terminar a minha vida trabalhando. Essa questão de aposentadoria, de tudo, eu não consigo me ver nessa situação. Entendi, muito bom. Dani, e durante o lançamento do Arquiteto de Sucesso, a gente sempre sabe, hoje foi um sucesso, é inegável, mas durante o processo sempre tem os percalços, né? Sim. Quais eram as convicções que você tinha, as crenças que você tinha, que fizeram com que vocês superassem isso e tivessem feito esse projeto com muito sucesso? Primeiro, a gente acreditava muito no projeto, né? E a gente sabia que mesmo que ele não desse certo naquele momento, ele daria certo. Era só uma questão de reajuste de rota. Então, uma coisa que a gente acredita muito é isso, que você pode até fazer um teste ou outro e a coisa parece que não vai dar certo, mas é só uma questão de ajuste, né? É de calibrar. É feito o pneu do carro. Você está andando com o carro meio capenga, vai lá, calibra o pneu, você talvez precise calibrar as 4 rodas, talvez você precise calibrar uma só, mas eu acho sempre que é uma questão de calibragem. E a gente teve alguns percalços, alguns até meio complicados no decorrer do caminho, e a gente conseguiu superar, porque a gente sabia que era uma questão de calibragem mesmo disso. Então, eu acho que o importante é você acreditar na sua ideia e acreditar principalmente no seu potencial de superar a dificuldade, né? Porque eu acho que dificuldade vai existir para mim, para você, existe para os maiores empresários do mundo, enfim, vai existir para você também. Então é só uma questão de mentalidade, né? De você acreditar que você pode, né? Eu acho uma coisa, eu parei com alguns hábitos que me dificultavam a vida, né? Assistir televisão, eu não assisto mais noticiário de televisão, não assisto mais, não ouço mais CBN, dificilmente eu pego uma Veja para ler. E aí ter gente que deve estar pensando, pronto, virou uma alienada louca, né? É o que eu escuto, geralmente. A louca que não assiste, não se informa. E olha, eu sei de tudo que está acontecendo, porque mesmo sem assistir, sempre chegam aos ouvidos da gente.
mas eu não preciso estar sendo contaminada com aquilo, Aham. sabe? Eu não preciso estar sendo contaminada todo dia com informação ruim, com notícia ruim, com a bolsa que caiu não sei quantos pontos, o dólar que subiu não sei... Isso vai fazer uma diferença absurda na minha vida cotidiana? Não, isso vai fazer com que eu acredite que a crise existe e que eu acabe não querendo e não conseguindo fazer o que eu tenho que fazer. Então, isso eu ouvi de uma parceira nossa, que ela tem uma loja de revestimentos aqui em Recife, e ela diz: a crise, eu fechei a porta da minha loja e a crise lá não entra. Então a gente fez isso com o negócio da gente. A gente fechou as portas e a crise aqui não entra não. A gente não deixa ela entrar. Muito bom, né? Nesse pensamento. E a gente começa a identificar alguns padrões mentais nas pessoas que têm resultados. Alguns dias eu conversei com o Paulo, com o André Lima, com o Wallace, e a gente começa a identificar, provavelmente você assistiu essa série de vídeos, você também já está começando a identificar alguns padrões. E eu costumo dizer também que a notícia a gente deve controlar de forma que a gente só capte a notícia que seja ativa, aquela notícia que a gente vai buscar. A notícia que é passiva, a televisão, o rádio, que a gente não controla o que está chegando aos nossos ouvidos, eu também não utilizo mais hoje em dia. Toda vez que eu estou no carro, eu estou escutando algum audiobook para manter a energia em cima. E televisão também não faz parte mais da minha rotina, para que a gente consiga. Os desafios já são enormes, né? Isso. Se a gente fica sendo bombardeado pelas notícias que estão chegando, a gente vai ficando cada vez mais depressivo e quando vê, não consegue ter resultado. Exatamente. As dificuldades internas suas, do seu negócio, da sua vida, já são grandes o suficiente para você estar absorvendo as dificuldades alheias, né? Mesmo que esse alheio seja a sociedade que a gente está inserido, né? Eu não me contamino com isso, não. É higiene mental, realmente. Muito bom, muito bom. Dani, e outra coisa, hoje em dia, você já atingiu esse patamar, você já tem outros desafios. O que é que você faz hoje? Quais são as suas crenças hoje que você faz para que você consiga cada vez mais superar esses seus desafios? Eu acho que a maior crença que me faz superar isso é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu nunca acredito que eu cheguei no fim, sabe? Eu acho que é uma busca meio obsessiva pela melhoria constante do negócio que nós temos, mas eu tenho uma preocupação muito grande pelo negócio que vai suceder o meu negócio. É inegável que todos os negócios, todos os produtos, eles vão ser sucedidos um dia, né? Então, o telefone, ele foi o sucessor do Telex, e aí o celular hoje praticamente acabou com a linha de telefone convencional, o smartphone acabou com o celular. O que é que vem depois disso? Né? Então, a minha preocupação hoje é sempre estar de olho no futuro, com os pés no presente, executando tudo que a gente precisa executar, mas com um olhar no futuro para que eu possa entender qual é o produto que vai suceder o meu, para que quem seja o produtor desse produto que vai suceder o meu seja eu também. Entendeu? Então, é sempre essa preocupação em estar oferecendo para o seu mercado o produto que ele vai comprar depois. Isso. A próxima geração. Muito bom, Dani. E eu queria saber, a gente já está finalizando aqui, eu queria saber algum recado que você quer deixar, o seu site também, para eventualmente os arquitetos que estiverem assistindo puderem acompanhar seu trabalho, e quem não é também, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. O recado que eu queria deixar, Matheus, é que a valorização da sua profissão, ela parte por você como profissional. Então, se você como profissional não valoriza a sua profissão, não valoriza o mercado em que você está inserido, você troca tempo por dinheiro, né? Que um clássico, é o que a gente mais vê, os profissionais trocando tempo por remuneração. Se você não tem um planejamento, não sabe qual é a posição que você quer atingir daqui a um tempo, alguém vai fazer isso por você. Mas já não vai fazer isso por você porque vai te levar junto, vai fazer isso por você e vai passar de você, né? Se você não faz, alguém faz. Então, não bota a culpa da situação que você está vivendo hoje na economia, no patrão, no país, na seca, na sua profissão, no seu mercado, no seu colega que cobra mais barato que você acaba tendo que nivelar por baixo o seu preço. Tudo é uma questão de mentalidade, tudo é uma questão de como você enxerga. A responsabilidade do sucesso é exclusivamente sua. Eu disse isso ontem para uma fatia da nossa audiência
numa aula ao vivo que nós demos. Eu posso dar para eles o melhor treinamento do mundo, né? A gente procura estar sempre fazendo melhorias constantes, trazendo novas informações. Mas o treinamento pode ser o melhor possível, mas a responsabilidade do sucesso é de cada um. Então você pode ter uma Ferrari e andar ela a 20 km por hora. Então a responsabilidade do sucesso, independente de qual é a área que você trabalha, é exclusivamente sua. Então, sela esse cavalo, toma as rédeas dele e vá em frente e procure, busque a sua melhoria. Toda vez que você desiste de um sonho, você deixa uma parte da sua vida para trás, uma parte de uma vida melhor para você, para sua família, para os seus amigos, para a sociedade, para as pessoas que deixam de olhar para você e dizer: se ela pode, eu posso, né? Então, não deixe uma fatia do seu futuro para trás, né? Faça isso. E para quem quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho da gente, o site é www.arquitetosdesucesso.com.br. E tem também a nossa fanpage, o nosso canal do YouTube, que todos eles são arquitetos de sucesso, tanto a fanpage quanto o nosso canal do YouTube. Muito bom, Dani. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença de estar falando e repassando o seu conhecimento aqui. E tenho certeza que quem está assistindo vai adorar. E se você gostou dessa entrevista, você pode clicar aqui no gostei. Também pode se inscrever no nosso canal. Se estiver no Facebook, assistindo no Facebook, você também pode compartilhar com seus amigos. Você acredita que essa mensagem deve ser passada. E é isso aí. A gente fica por aqui e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Até mais.